informações excelentes sobre as vibrações, as emoções, em que padrão que a gente vibra e o que acontece. Falando, e aí, naquele dia, eu estava assim, pensando, se for aquele gato pingado de gente que eu vou fechar o grupo. Por incrível que pareça, quando eu cheguei aí na frente, tinha tanto carro, eu falei, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa por aqui, mas eu jamais ia ter aquela quantidade de gente, muita gente. E aí, então, eu falei, eu acho que não é para parar com esse trabalho. Porque, às vezes, desanima. A gente tem todo um empenho, e aí as pessoas não vêm, né? Então, eu tive essa resposta. Tudo bem que hoje tem pouca gente, mas aquele dia já ficou muito claro para mim que não é para eu parar. Foi assim muito espantoso. Eu não sei também se o assunto, eu não sei o que foi, mas aconteceu isso e para mim foi uma sincronicidade. Então, quando é uma sincronicidade, a gente entende uma coisa atrás, né? Vocês dois são novos aqui, né? Pela primeira vez que vieram, sejam bem-vindos. A gente está todo mês com um tema e com alguém para fazer a palestra e trazer um conteúdo. E depois, se vocês quiserem entrar no grupo, e então no grupo vocês podem receber as informações. E eu peço que lá só seja colocado coisas referentes ao que a gente está comentando, falando, não é um grupo para pôr bom dia, boa tarde, boa noite. É para algumas coisas que complementam o que a gente vê aqui. Porque tem muito conteúdo, né? Então, não dá para estar colocando muita coisa. A outra coisa que eu queria falar, hoje, a Laura me mandou, quando a gente combinou, ela me mandou vários temas. Mas ela falava, eu sinto que é esse último, que era esse que está aí, né? Que vocês leram sobre o que ela estava falando. E aí eu comentei com ela, eu falei, mas a gente não pode falar muito sobre isso, porque vai baixar a vibração das pessoas. Ela falou, não, é o contrário. Por isso que embaixo do cartaz eu escrevi algumas coisas que vão ser faladas que não deixa de ter a ver com o que o Mário trouxe. Então, vocês vejam que um assunto, muitas vezes, vai complementando o outro. Para quem perdeu algumas palestras, eu posso repostar, porque tem algumas que são gravadas e são colocadas quando tem autorização. Quando não tem, a gente tira. Quando tem lugares que precisa editar, que a pessoa pede, que era só para um grupo fechado, então a gente tira, porque daí vai para o YouTube. Então, quem está aqui ouve de tudo, vê de tudo e recebe com mais facilidade as frequências que muitas vezes são passadas através dos seres que estão com a pessoa. Então, é isso que eu queria falar. Para quem não conhece a Laura ainda, eu acho que aqui quase todo mundo conhece, porque ela já fez uma palestra maravilhosa e ela já está no YouTube. Então, ela é uma escritora e ela se tornou escritora de tanta insistência dos seres colocando nas imagens, enquanto ela viajava para ir trabalhar, que ela viajava 2 horas de ida e 2 de volta, aquilo repetindo, repetindo, até que ela começou a escrever, se tornou um livro, é uma série, né? São 3 livros, o último ainda não saiu, e depois vieram muito mais que isso. Ela hoje também é uma palestrante e tem contatos com muitos reptilianos também. Então, é um assunto que ela desenvolveu e abordou por causa do livro, né? Ela tem um amiguinho que é reptiliano, mas ela descreve no livro aos reptilianos que não estão aqui para ser bonzinho, né?
Então, e também outros seres de outros orbes, de outros tipos físicos, que interagem também no livro e com ela. Ela de origem evangélica, pastora, e que lá começaram a vir coisas dentro ali que ela percebia, mas ela abriu a mente, expandiu a partir do momento que esses seres começaram a contactá-la. Tá? Então, Laura Freiman, eu não sei se ela já está aí. Já Já pode. estou aqui. Então, mas a gente vai. A do Mário ainda não foi para o YouTube? A gente vai colocar no grupo, tá? Porque daí, oi, tudo bom? Como? Bem depois. Aí o que ela permitir, se ela permitir. Mas o outro ela permitiu, só que a gente teve que editar aquela parte. Você estava aqui da outra vez, não estava? Teve aquela parte da alimentação, que hoje o Epstein está aí. Ela, na época, proibiu da gente colocar, não que de tudo. Então, essa parte ela não quis ir ao ar. A gente editou hoje, talvez não fique tão complicado, né? Também quero introduzir. É bom que ela. Oi, Laura. Tudo bom, Olá, boa noite. querida? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Olha, Laura, eu vou introduzir um assunto. Tá a câmera. Ah, tá. Posta para ela. Essa aqui. O que aconteceu hoje no meu consultório? Para vocês terem uma ideia como as coisas estão. Hoje, um cliente me revelou que a esposa dele, médica, nova ainda, médica está começando, está em parafuso por causa dessa situação. Ela tem uma filha pequenininha, ela desconfia de tudo agora das babá, de tudo, são babá mulheres, mas assim mesmo ela revira a criança todo dia. Ela não tem mais relações sexuais com o marido. Ela está em paranoia por causa desse episódio que agora a massa ficou sabendo, mas a gente já estava sabendo. Estourou a teoria da conspiração, que contaram tudo lá por volta de 2016, 2017, né? Pelo menos para mim, chegou nessa época. E assim, ela só chora, está muito mal, só chorando, só fala disso, não quer ver, não entende como que alguém pode fazer com as crianças. Então, gente, isso é um fato. Você imagina a quantidade de fatos que acontece que abaixa a frequência das pessoas lá no chão. E é isso que eles querem, os controladores. Né? Então, é um animal que morreu, não sei o que, da orelha, é uma comoção que virou. Então, todas essas coisas que comovem, que abaixam a frequência da população, formam uma massa muito grande. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Fora ela, tem outras pessoas só falando nisso, só passando mal com esse assunto, e tantos outros. Então, isso é um fato, né, Laura? Isso é um. A gente vai ter outros tantos aí acontecendo, mas o que você vai trazer é como não vibrar isso. Sim. Tá. Qual a nossa estratégia, a estratégia da luz diante da estratégia dos dominadores, que inclui esse caso vindo à tona? Isso. Então, agora a palavra está com você, Laura. Palestra. Boa noite, todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. A palestra anterior foi muito boa, foi especial. E, na época, eu pedi para retirar essa parte, né, referente a esses hábitos, né, porque eu me preocupava com algumas pessoas verem isso e terem isso como um gatilho. A gente, quando coloca algo na internet, a gente não sabe como a pessoa que entrará em contato com o conteúdo estará.
né? Então, poderia ser um gatilho, principalmente para as pessoas que não têm um contato muito próximo com o amparo energético e espiritual, que muitas vezes nós aqui temos por termos essa rede, né, de contato, fazermos parte de um grupo de pessoas que podem trazer uma palavra de esclarecimento, mas nem toda pessoa que acessa o conteúdo na internet tem, e é por isso que acontece como a Regina contou aqui, né? As pessoas entram em parafuso, né? E essa é a estratégia disso que veio à tona agora, porque não é algo novo. O que foi divulgado não é algo novo, é algo que, na verdade, existe há milhares de anos, existe há muito tempo, existe a oferta, né, desse tipo então, estou aqui filtrando as palavras, né, para quando for para o YouTube não ter algum problema, mas esse tipo de entrega dos pequetitinhos já faz parte há muitos anos, né, desde a época dos tempos bíblicos, né, onde são citadas entidades que requeriam esse tipo de oferta. Então, é algo que no nosso planeta já existe. E ele existe não apenas porque é algo antigo, é algo que é mantido, algo bárbaro mantido, mas porque é importante para aqueles que também há muito tempo que estão no mundo mantenham a humanidade em um determinado nível que proporcione que estejamos ao alcance deles. Estando ao alcance energético deles, eles conseguem explorar o nosso livre-arbítrio, explorar a nossa energia, explorar a nossa capacidade de sintonizar linhas de tempo, sintonizar a realidade. Então, esse tipo de coisa não é nova, mas vir à tona dessa forma é nova, porque até um tempo atrás eles conduziam de tal maneira que fosse tema de chacota, ou considerado algo absurdo, ou teorias infundadas da conspiração. E hoje, cada vez mais, o que se tem como teoria da conspiração tem deixado, né, de ser teoria para muitas pessoas. Para muitas já era algo conhecido, para outras é algo que realmente choca, principalmente quando as pessoas estão vendo a realidade como algo que eles querem que a gente veja. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós não cogitamos algumas possibilidades, quando entramos em contato com elas, a gente não sabe lidar com a gestão do nosso emocional diante daquilo que se apresenta diante de nós. Hoje em dia, a gente vê o nosso plano terrestre como algo que é previsível, muitas pessoas veem como algo previsível. É o acordar, o levantar, o seguir uma rotina, o preencher boletos, pagar boletos, preencher formulários, cumprir atividades previsíveis. E muitas pessoas levam a vida dessa maneira, entendendo que a nossa realidade é um fim em si mesmas. E muitas acreditam que quando chega o último dia, que acabou e acabou tudo, não existe mais nada, totalmente materialistas. E a nossa realidade, os dominadores querem que a gente tenha essa limitação, porque quando a gente enxerga de forma reduzida por como se fosse uma pequena janelinha com imagens e cenas e possibilidades e crenças limitadas, é muito mais fácil que eles nos manipulem através daquilo que nós não enxergamos, através daquilo que é invisível para nós. É como colocar uma viseira em um cavalo que vai puxar uma charrete, né? Só que é de interesse que essa viseira caia e que a humanidade tenha acesso a algumas informações. E esse interesse ele também é administrado, por assim dizer, em parte, por aqueles que estão acima desse nível de manipulação, porque o mundo ele existe, as manipulações são em camadas, né? Existem o primeiro nível, o segundo nível, e sabe-se lá mais quantos níveis, que vão até planos espirituais densos de controladores e de domínio, né, dessas narrativas. Então, nesse nível mais aparente, né, de dualidade, de conflito entre o lado A e o lado B, os white hats e os black hats, ou algo assim, a gente vê ali duas peças que até numa olhada rápida a gente acredita que elas são totalmente diferentes, antagônicas e opositoras. Mas existem níveis acima e que muitas vezes utilizam essa dualidade para trazer um conflito
que mexa com a nossa percepção e, consequentemente, com a nossa energia, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente produz. E isso para eles é valioso, porque a sintonização de linhas de tempo, ou seja, daquilo que vai acontecer, aquilo que será experienciado, por assim dizer, ele acontece a partir daquilo que a gente vê, que é magnetizado pelo que a gente sente, e a partir daí a gente sintoniza. Tem um termo, né, que eu tive contato há um tempo atrás, quando me falaram, me explicaram sobre, a sintonia, né, de realidades, ou a manifestação, e me disseram que eu receberia ainda a informação de como fazer isso. E quando eu olhei o WhatsApp, tinha uma mensagem da Regina, isso já tem alguns anos, né, Regina? Falando sobre a coerência cardíaca, que é quando alinhamos a nossa visão, nossa mente, nosso racional, com aquilo que a gente sente, aquilo que é emanado, que é canalizado de informação pelo nosso coração. Então, mente e coração, esses dois pontos energéticos que, quando se alinham, manifestam ou sintonizam a realidade. Então, eles lançam informações que vão entrar no nosso campo, serão processadas pelo o nosso racional, o nosso lóbulo pré-frontal, enfim, o equipamento mental que temos, e a energia que isso provocar vai ser utilizada como um combustível para que a sintonia aconteça. Então, eles controlam a informação e controlam a emoção. E nisso eles nos utilizam para virar o volante para onde eles querem que seja virado, para onde eles querem que a jornada, que a experiência terrestre aconteça. Então, num nível acima dessa dualidade de bem e mal, de esse antagonismo de white hats e black hats, pessoas que trabalham nas instituições para libertar a humanidade, trazer a verdade à tona, e aqueles que exploram a humanidade, heróis versus vilões, né? E muitas vezes a ação deles são orquestradas por esses controladores que estão acima dessas camadas, que estão acima dos governos, que estão acima das famílias, que estão acima desses governos e por aí vai. Então, essa estratégia de trazer essa informação, de trazer isso à tona, não é apenas trazer informação e causar terror, medo, desestabilidade emocional para as pessoas. Ele também provoca um outro tipo de reação, que como as pessoas lidam com a informação de que, até o momento, ninguém está sendo indiciado ou preso ou respondendo por isso. Então, as próprias pessoas que participaram dessas situações trouxeram à tona, uma delas foi que autorizou a divulgação e nada aconteceu. As pessoas continuam vivendo as suas vidas diante de tantas provas e evidências e traz uma indignação muito grande. E esse conjunto de indignações, quando somadas às outras que existem, aqui no Brasil, por exemplo, existem indignações referentes a questões legais, questões jurídicas, a fraudes, a escândalos bilionários, e um grande esforço de pessoas que deveriam estar combatendo isso, apoiando isso, né? Mas nós estamos aqui apenas exemplificando que para muitas pessoas é algo que também traz indignação, enquanto outras pessoas não sabem sequer o que está acontecendo ou somente utilizam informações superficiais que são apresentadas a elas em forma de memes e não aprofundam. E isso também é orquestrado. Então, esse conjunto de situações que mesclam o terror com a indignação, acaba trazendo à tona uma certa mobilização, que é no sentido de faremos algo com as nossas próprias mãos. E esse tipo de coisa converge para algumas sequências de eventos que são interessantes para eles também, né? O que foi trazido, inclusive, em alguns filmes, né? Em um filme estadunidense, apresenta uma situação naquele território onde a população se vira, né, uma contra a outra, né? Que chama Guerra Civil o nome. Falei, espero que não que a palavra não caia num filtro aí. Mas essa G é civil que acontece dentro dos territórios. E hoje a gente vê algo um pouco que se aproximando disso, que é o que está acontecendo atualmente, nesse momento, né, no México, por exemplo, onde dentro do país está acontecendo algo terrível, uma onda de violência,
que acaba levantando outra forma de indignação, que se ninguém nos defende, defenderemos-nos nós mesmos, né, que é as famosas, milícias, né, das pessoas. Enfim, são condições de fomentar algo que pode, escalar para uma situação de descontrole civil. E a gente teve uma situação que trouxe há um tempo atrás, alguns anos atrás, que foi a virose, que colocou as pessoas numa situação de xeque, né, estavam em xeque agora, o que faremos? Alguém precisa nos livrar dessa situação terrível, algo precisa, tem que ter uma salvação, e foi aí que muitas pessoas aceitaram fazer parte de um experimento, né, que talvez se elas não estivessem com medo ou em xeque, não teriam aceitado. Esse tipo de coisa está para acontecer novamente. Muitas pessoas acreditam que possa ser uma outra, uma outra virose, mas a possibilidade de que seja algo a nível, civil, é algo a nível voltado para a violência, por exemplo, e para a escassez. É, então, por que, eu estou dizendo isso tudo? Para apresentar uma estratégia que ela funciona na medida em que nós, entramos nessa frequência, em que nós nos deixamos manipular pelas informações que eles jogam no nosso corpo e pelas emoções que eles fomentam também no nosso campo. Então, sabendo disso, essa sendo a estratégia deles, né, isso é tentando evitar um pouco entrar em alguns detalhes, né, mas, por exemplo, com relação a aquilo que é feito, que traz terror, tem muita coisa que, não foi revelada ainda, e que é tão chocante quanto, mas que acontece e não foi revelado. Isso não é tudo de pior que eles poderiam fazer, né. Existem outras coisas também que a gente, que parece coisa da ficção, né, teorias, e a gente vê que as teorias estão deixando de ser apenas teorias. Então, diante disso tudo, o que nós faremos então? Aqui dentro do planeta, no nosso planeta, existem espalhados pela Terra pessoas que foram enviadas para cá. Pessoas que têm missões, que estão em um processo de libertar-se das amarras conscienciais que as fazem mergulhar na condição terrestre, na programação humana, e essas cadeias de amarras conscienciais e de crenças vão sendo retiradas aos poucos por aqueles que fazem parte das equipes desses seres que estão aqui e que sabem que teriam que passar por esse processo de despertar essas pessoas que estão na Terra. Então, estamos em um momento em que muitas estão despertando, outras estão chegando, e elas chegam através do nascimento. E esse é um dos motivos da ofensiva àqueles que estão chegando, aos pequititinhos. Então, não é algo ao acaso, são consciências que estão chegando à Terra. E aqueles que estão na Terra agora, controlando o planeta, não querem que essas consciências cheguem, porque quando elas chegam como humanos, passam a integrar a grade com a legalidade de quem está aqui na condição de humano. Então, o arbítrio começa a contar como um girar desse volante terrestre. Aqueles que estão fora, não participam do orbe terrestre, não podem influenciar nas decisões. Eles nos ajudam a entender as premissas, a compreender as situações, para que a partir dessa compreensão nós possamos escolher. Agora, quem está aqui dentro, na condição de humano, já consegue fazer esse nível de interferência, conseguem girar o volante, conseguem tomar decisões que levem a mudanças efetivas pela legalidade de ser um humano aqui na Terra. Então, é necessário que esses seres entrem, para que essa alteração de frequência comece a surgir, comece a acontecer de dentro para fora. Então, há muitos que não conseguiram, nascer, foram concebidos, mas não conseguiram nascer. E há outros que nasceram e foram interrompidos. Mas isso não significa que não estejam ainda vindo para a Terra, e aqueles que já estão aqui estão em um processo de despertar. Eu acredito que muitos têm acordado, com a sensação de descolamento, né, ou de não encaixe, né, desencaixe, fica desencaixado, é como se não tivesse, desdobrou, mas não voltou para o corpo direito, ou durante o dia, em determinados momentos, sentindo que está desencaixando, né, como se estivesse indo e volitando ao mesmo tempo, ou
aquela sensação de que a cabeça está vazia de repente. São momentos, preste atenção que às vezes a gente acha que é uma hipoglicemia, que é um cansaço, que ficou muito tempo sem comer, ou algo nesse sentido, mas muitas vezes, em boa parte das vezes, não é. É por conta de micros, é como se fosse um pequeno descolamento para que a informação entre no nosso campo mais sutil, né, o nosso lado da nosso subconsciente. É como se não pudessem aguardar o momento do desdobramento para fazer atualizações. Então, isso pode acontecer com algumas pessoas, e se tiverem essa sensação, só respirem fundo, respirem bastante, tomem água com um pouquinho de sal integral, sal negro ou sal do Himalaia, um sal integral, um sal não refinado, ou coloquem na água e tomem, isso ajuda um pouquinho, e bastante respiração também, porque é um momento em que aqueles que estão aqui estão sendo ativados de uma maneira mais intensa. Porque o trabalho que se intensifica agora e vai fazer com que a gente precise estar muito atento para aquilo que está além das cortinas do picadeiro que armaram na Terra, desse picadeiro chamado realidade terrestre. E por que eu chamo de picadeiro? Porque é um grande teatro que está à frente. É como olhar para as sombras no fundo da caverna de Platão. E cada vez mais as pessoas que estão no fundo dessa caverna não estão sendo apenas chamadas para olhar ao redor e entender que aquilo ali é uma sombra, que o lugar delas não é no fundo da caverna, mas estão sendo também cutucadinhas, né? Existe uma certa urgência nisso. Apesar da não linearidade do tempo, o passado, presente e futuro é tudo uma coisa só, existem as convergências energéticas planetárias que nos apontam, né, o conjunto de experiência. O que que acontece? Em que pese tudo ser e todas as possibilidades existirem, existem magnetizações das linhas do tempo. É como se todas as estradas já estivessem lá, mas em algumas há congestionamentos e outras não tem nenhum carro trafegando. É mais ou menos isso. Então, a experiência coletiva, o de aprendizado, a jornada como um todo, ela é influenciada, ela depende desse coletivo para definir qual é a experiência que aquele coletivo vai viver, qual é o quanto de energia que vai gerar, qual é a frequência que vai ser produzida no conjunto da experiência. Então, por mais que a gente imagine: "Ah, não, eu vou manifestar algo que vai ser X, Y, Z", ainda assim existe a magnetização das experiências, fazendo com que a gente seja levado, puxado, e que aquilo que a gente queira manifestar muitas vezes, vá, mas volte, né, porque a sintonia e o salto entre linhas de tempo, elas acontecem, o tempo todo, e a gente não consegue perceber isso, porque o nosso subconsciente, dentro da experiência tridimensional, suaviza esses saltos, essas mudanças, né. Então a gente acha que é uma linha só seguindo adiante, quando na verdade a gente salta entre linhas, salta entre momentos que às vezes não são nem lineares, mas o nosso subconsciente lineariza aquilo para que não haja uma ruptura da experiência. Então por que eu falei isso, né, porque eles sabem desse mecanismo e fazem com que haja fazem com que haja um movimento que leve até a linha, ao conjunto de experiências que para eles representa a manutenção deles no planeta. Então, qual é a nossa estratégia diante disso? Nós temos um grupo de exploradores que está manipulando aquilo que a gente vê e sente, para sintonizarmos o que eles querem e assim manter o nível de exploração, o alimento energético que eles utilizam. E do outro lado nós temos seres cósmicos aqui dentro do planeta Terra, que estão aprisionados consciencialmente, ou que estão sem conseguir desempenhar o trabalho deles, que estão bombardeados o tempo todo, porque aqueles que irradiam, né, a frequência de luz, estão trabalhando, eles são muito atacados. Os mais atacados até são enfermidades, são problemas psíquicos, são problemas familiares,
coisas que os fazem sair do foco, ou uma montanha de tarefas para fazer, que traz uma certa sensação de culpa e até mesmo uma certa angústia de não conseguir dar conta, isso são coisas relacionadas ao medo também. Enfim, toda a programação terrestre que é compartilhada por muitos e representa um desafio para todos nós. Então, o que faremos, então, diante disso? A primeira coisa é entender que isso é assim, todos nós que estamos aqui já estamos a um bom passo à frente, que é compreender que esse tipo de coisa acontece e que existe todo um plano de realidade, de existência, que é oculto para boa ou a maior parte dos habitantes da Terra. Então, estarmos aqui hoje é algo muito significativo. A Regina falou que são poucas pessoas, mas não são. São muitas pessoas, porque aquilo que está sendo emanado aqui, enviado para a grade planetária, o campo morfogenético, está indo para esse campo de informações que está conectado a todas as pessoas do planeta. Então, estamos contribuindo para que as informações compartilhadas aqui e o entendimento que cada um vai construindo na própria mente, criando as suas conexões individuais, pessoais, diante das próprias experiências que já tiveram, alimentam essa grade, alimentam esse campo morfogenético e conecta esse conjunto de registros ao qual os outros humanos têm acesso. Então, enquanto nós estamos aqui, informações são enviadas como uploads de atualizações para essas pessoas, ajudando seres e trabalhadores que estão aqui adormecidos ou aprisionados de alguma forma em programações e em sentimentos angustiantes, alimentados pelo medo. Isso vai chegar até eles e vai ajudá-los nesse processo de despertar também. Além disso, há aqueles colaboradores, né, ou aqueles que estão não na mesma dimensão que nós também, e que atuam também como protetores desse campo para que essas informações possam subir, possam chegar até esse campo morfogenético, ou como possamos chamar, e que ele cumpra a missão, né, cumpra o papel de estarmos aqui hoje. Então, o alcance não se limita à quantidade de pessoas que está aqui, né, o alcance é muito maior. Uma vez um ser me disse assim que se nós soubéssemos a importância das coisas que a gente faz, nós não conseguimos ver, então para nós às vezes não é palpável o impacto das pequenas ações que a gente tem, porque elas vão reverberando de uma maneira interdimensional, porque nós somos seres interdimensionais. E isso os exploradores utilizam também. Então, ciente disso, o primeiro passo é entender que isso acontece, que existe um plano e que existe essa outra camada de realidade. A outra coisa que precisamos entender é que, se eles têm uma estratégia, nós precisamos ter a nossa estratégia e implementar essa estratégia. E que estratégia é essa? A primeira delas é não olhar, não focalizar esses acontecimentos, que é diferente de ignorar. Quando nós tomamos conhecimento de algo como esse que foi compartilhado, a gente precisa atingir um nível de neutralidade. E isso tem a ver com a gestão do nosso emocional, da nossa energia. O que a gente vai permitir que as nossas turbinas, né, energéticas produzam. Então, é buscar esse equilíbrio energético, esse autodomínio. Não permitir que entremos no turbilhão que eles querem que a gente entre. Então, o primeiro momento é chegar nesse ponto de neutralidade, que não é ignorância, de ignorar o que aconteceu, virar as costas para isso, mas de atingir a neutralidade. É difícil, mas precisamos buscar isso. A outra coisa, o outro ponto, que é uma estratégia que os seres compartilharam comigo, é que quando a gente foca, tudo aquilo que a gente joga à luz torna-se experiência, que é parecido com aqueles projetores de cinema, né? Tem um filme, né, que são vários frames, várias cenas coladinhas uma na outra, e que está lá guardadinha, né? Tem um filme ali, mas ninguém está vendo, então ninguém conhece a história porque o filme não está sendo passado. Ele está todo enroladinho ali. Mas quando começamos a esticar aquilo e a deslizar aquele filme na frente de um ponto de luz,
essa luz ela vai iluminando uma cena por vez, dando a sensação de movimento. Então, a gente passa a conhecer a história, ela passa a ser contada diante de nós, porque está sendo jogada a luz na cena, e aí ela ganha movimento, a história é contada, ela se torna experiência. Então, tudo aquilo que nós jogamos luz passa a se tornar uma experiência. A gente sintoniza aquilo, a gente joga a luz, vira um filme, vira uma experiência, vira uma manifestação. Então, quando a gente vê, joga a luz, acontece. Então, o que a gente faz então? A gente vai jogar a luz aonde? O que a gente vai visualizar então? A gente vai visualizar o que eu faço a partir disso. Qual é a minha ação aqui? Qual é o resultado que eu quero que aconteça? A gente deixa de olhar para o que para a história de terror e passa a criar uma história de esperança. Qual é a minha ação, o meu agir no meio disso, que vai fazer a diferença? O que eu tenho em mãos para fazer agora que vai causar a diferença lá na frente? Essa é outra estratégia. Não jogar luz naquilo que eles querem que receba luz. A outra coisa a fazer é compreender que todos nós somos trabalhadores de luz na Terra. Todos nós somos consciências da fonte. Todos nós não somos não um pedaço da fonte, a fonte não se divide. Nós somos como antenas captando a fonte, captando essa consciência divina. E isso por si só, o conhecimento, o entendimento disso por si só, traz o empoderamento dos seres cósmicos que nós somos. Porque quem são os zeladores do planeta? Nós. Quem são os sintonizadores da realidade? Nós. Quem detém o livre-arbítrio para escolher qual sintonia a gente vai experienciar? Nós. Quem são os geradores de energia, de frequência, os moduladores? Nós. Então, esses seres utilizam nós, a cada um de nós, como tecnologia, como energia, como legalidade, para que eles façam o que fazem. São como parasitas no planeta. E o que pode, então, eliminar esses parasitas? Nós também. Esse entendimento traz um empoderamento que espanta uma coisa chamada medo, que é algo que eles utilizam demais. A gente tem medo quando a gente acredita que, seja lá o que for, é maior do que a nossa capacidade de provocar uma mudança. Eu vou repetir que o medo, ele existe quando nós achamos que não somos capazes de provocar uma mudança e que somos menores do que aquilo que provoca o medo em nós. É como se fôssemos um gigante poderosíssimo, energeticamente falando, que se submete à menor das larvinhas. Um mosquitinho, muriçoca, sugando a nossa energia. A gente consegue, com o tapa, acabar com ela. Mas por que não fazemos isso, então? Porque nós não sabemos. Acreditamos naquilo que a muriçoca conta, que nós não podemos com ela. A outra informação que é importante termos é que, uma vez enviados para cá, nós não estamos desmuniciados e nem estamos desorganizados. Nós temos aquilo que é necessário e temos a estrutura organizacional para conduzir o nosso agir aqui. Precisamos apenas nos conectar a isso. E como nós nos conectamos a isso? Diretamente. Quando nós fazemos as perguntas, quando nós desejamos saber, entender, compreender, principalmente movidos por um propósito, as sincronicidades que fazem parte da Matrix original, né? Porque a Matrix original foi hackeada, e seus elementos, os seus significados, os mecanismos foram corrompidos, invertidos, faz parte dessa Matrix original o elemento, né, a ferramenta, o mecanismo das sincronicidades, que fazem chegar até nós as informações que a gente precisa para responder essas perguntas e para direcionar o nosso agir.
Então, é como fazer um download rápido a partir do momento em que a gente quer acessar determinada informação. E é por isso que uma das estratégias do opositor é distrair a gente, é deixar o nosso pensar raso. E eles estão usando a neuroplasticidade para isso, através do scroll infinito das mídias sociais. A gente treina o nosso cérebro a passar batido para a próxima informação em menos de 3 segundos. Então, não aprofundamos as reflexões. E são essas reflexões que despertam em nós as perguntas, as curiosidades, os querer saber, que acionam as sincronicidades para nos trazer essas respostas. Então, exercitar o pensar, o refletir, é muito importante para conseguir atravessar essa fase que nós estamos. Uma vez que a gente começa esse trabalho de acessar diretamente essas informações através da meditação, da oração, e uma ferramenta muito interessante também que foi colocada para nós, vou até contar, mas vou contar daqui a pouco para não perder o fio da meada, é, que é o acesso direto às informações, a gente começa a construir todo o ferramental consciencial para ir despertando sem que haja a ruptura. Algumas informações, para acessá-las quando necessário, quando elas são informações um pouco difíceis de digerir, mas quando é necessário acessá-las, nós somos trabalhados, anestesiados, para que a gente veja, mas não sinta na profundidade que pode causar essa ruptura ou alimentar favoravelmente aos inimigos, né? Energeticamente. Então, eles passam os nossos colaboradores cósmicos, né, a equipe não terrestre, né, a equipe que está do lado de fora ajudando a gente, eles vão mandando essas informações através das sincronicidades e quando é preciso, é necessário, eles anestesiam um pouco a gente para que a gente acesse essas informações sem trazer desequilíbrios. Mas isso é através do acesso às informações, da nossa reflexão, tudo isso permeado pela intenção. E disseram que o poder da intenção é incrível. Por quê? Porque antes da gente agir, antes da gente falar, antes da gente decidir qualquer coisa, a gente intenciona. A gente acha que não fez nada, só teve uma intenção. Muitas vezes nem um pensamento direito formou, mas a intenção está ali. Então, somente essa intenção já é suficiente para promover grandes mudanças, para desencadear ações efetivas na Terra, apenas com a nossa intenção. Elas contam também, e muito. Então, quando nós intencionamos como a grande liga, o grande ancoramento daquilo que a gente está refletindo, a gente começa a receber as respostas, as informações, as sincronicidades e até mesmo o contato se torna mais frequente, mais intenso e até desbloqueia alguns contatos quando eles são importantes para construir esse conhecimento que a gente está construindo a partir dessas reflexões. Cada um de nós tem essa munição, né? A gente recebe isso, faz parte, e isso está dentro do conjunto da tecnologia humana que temos aqui. São os sentidos não desbloqueados, são a capacidade, por exemplo, de ter empatia de verdade. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia não é querer saber como o outro se sente. Empatia é estar no lugar do outro. Empatia é sentir como o outro se sente. É uma habilidade psíquica, telepática, que nos conecta ao outro de uma maneira muito mais profunda, porque essa energia, essa conexão é através do amor. A empatia é uma manifestação do amor. E esse amor não é aquele amor eros, né? Não é o amor fraterno, ágape, não, é uma outra forma de amor. É uma forma que é mais pura, é mais potente, é mais sintonizada com a própria fonte, que é o amor incondicional. Então, essas manifestações geram a caridade, a compaixão, a humildade, o serviço, o perdão, o arrependimento, todas essas derivações do amor que curam. O perdão cura, o arrependimento cura.
O serviço cura. Fazer algo pelo próximo traz uma sensação maravilhosa, que é curativa também, porque todas essas manifestações do amor nos aproximam da essência cósmica que somos nós, da nossa própria essência. E tudo isso vai fazendo com que essa aproximação vai fazendo com que todos os véus e programações mentais e e crenças aprisionantes, elas começam a cair, porque elas se grudam justamente nas nossas feridas. Quando a gente carrega uma mágoa, a gente está mais sujeito a algumas crenças, por exemplo, quem, viveu o abandono e carrega essa sensação de abandono, vai trazer a crença de que ela não tem valor, de que ninguém ama, de que tudo que ela faz não serve. Então, algumas feridas são como cola que fazem aderir crenças aprisionantes. A cura, ela faz com que não tenha mais como essas coisas aderirem. Então, a gente consegue se livrar dessas programações, dessas crenças aprisionantes. Eu não falo nem limitantes, falo aprisionantes mesmo, que nos fazem sofrer, que nos fazem reverberar sofrimento na Terra, repetindo mais medo, mais dor, que vai programando as pessoas e traumatizando para que continue essa bola de neve, que traz dor ao planeta. Então, quando a gente desbloqueia essas habilidades que são inerentes ao ser humano, são naturais nossas, a gente vai se empoderando, a gente vai se dando conta dessas ferramentas que a gente tem. E elas se tornam empáticas, no sentido de que você sabe, não apenas imagina ou tenta entender o outro, mas você sabe, você entende, essa conexão telepática. E essa conexão desbloqueia também a habilidade de cura, você conseguir sentir o que o outro está sentindo, você conseguir desbloquear a habilidade de manipular a energia para fins de cura, e tudo isso começa a acontecer. Você começa a perceber quando alguém chegou perto de você, comentando um assunto, e você percebe que aquilo é uma oportunidade síncrona de agir a favor da cura do outro, e começa ali a canalizar uma resposta, um comportamento, a emanar uma energia de cura que vai efetivamente ajudar a outra pessoa. Essas são habilidades, são ferramentas que nós temos aqui. Muitas pessoas hoje que estão em níveis de programação, elas não conseguem, sair desses aprisionamentos ou conseguir fazer gestão da própria energia, daquilo que sentem, e começam a emanar aquilo que o dominador quer. O trabalho daqueles que estão em níveis de despertar mais elevados é auxiliar essas pessoas, energeticamente, a legalidade dada ao plano espiritual para auxiliar essa pessoa, o nosso cuidado energético para estarmos prontos para auxiliar quando necessário. E que é esse cuidado energético? É nos abster daquilo que vai mudar a nossa frequência. Por exemplo, certos filmes, certas músicas, certas conversas, certas discussões, a gente não entrar nesse gancho que nos aprisiona nessas frequências para que estejamos com a nossa própria, frequência apta a auxiliar. Então, alguns alimentos, por exemplo, inflamatórios que fazem. Por que a alimentação nesse sentido também é muito importante? Porque o nosso corpo, ele é uma usina. Se esse corpo está inflamado, se esse corpo está doente, se esse corpo está com pouca energia, ele vai ter dificuldade não só na autocura, mas também em gerar as frequências necessárias. A gente não vai estar conseguindo nem se curar, a gente não vai estar conseguindo usar essa energia a favor da grade planetária. Então, o adoecimento da humanidade também auxilia esses seres. Então, vejam, é um conjunto de ações implementadas que fazem com que a gente esteja na situação que estamos hoje. Esses arquivos todos liberados é um grande tiro de canhão, né, para fazer com que toda a frequência do planeta, puf, vá lá para baixo, em um momento em que estamos recebendo muitas energias de fora, né. A gente vê aí as emissões do sol, né, luzes para todo lado, muitas dessas luzes que são relatadas aí são abastecimentos, né, estão pegando energia, né. Então são orbes pesquisando como é que está o planeta agora, tem
Tem outros seres que estão fazendo pesquisa aqui para saber como é que a gente está lidando com isso tudo que está acontecendo, com essa questão energética da transição do planeta. Então, eles quando fizeram essa redução da frequência, esse impacto desses arquivos todos, em um momento em que as energias entrantes, elas estão vindo com tudo. E o que que isso tem a ver? As energias não vão ajudar a gente a subir a frequência? Não necessariamente, as energias ela vêm para impulsionar. Agora, para onde a gente vai com esse impulso, essa velocidade, vai depender da nossa energia. Esse volante está virado para onde? Se for para um paredão, a gente vai acelerar. Se for para um lugar bonito, maravilhoso, a gente vai chegar lá mais rápido também. Então, eles sabem disso, eles conseguem acompanhar esse movimento todo. Eles têm tecnologia para fazer medições, eles têm contatos, têm os líderes deles não estão encarnados aqui. Então, têm acessos que a gente não imagina também, sabem coisas, conhecem esses cronogramas. Então, mexer com a nossa energia é uma forma de, como eu disse, de manutenção. E então, é importantíssimo que a gente consiga entender isso, fazer a nossa gestão de como é que está a minha alimentação? Como é que está a gestão do que eu estou sentindo? É momento de buscar essa neutralidade. Outra coisa importante que é a oração e o jejum também, falamos da energia, né. Hoje em dia nós comemos com uma frequência muito rápida, muito alta, e muitas vezes nós nos alimentamos errado, de coisas que não nutrem, coisas contaminadas, e várias vezes até sem estar com fome. Muitas vezes não estamos com fome, mas dá vontade de comer um negócio, vontade de comer uma porcaria, um sanduíche de não sei o quê, um salgadinho de não sei o que lá, coisas que vão, reduzir a nossa saúde. É muito importante que toda a humanidade terrestre, representada por aqueles que já entendem que são parte de uma comunidade cósmica, que vejam-se como ferramentas na Terra, que vejam-se como missionários, como combatentes, como representantes, como procuradores daqueles que passaram por aqui trazendo uma missão, trazendo uma missão, não apenas cumprindo uma missão. O cumprimento da missão desses seres que estiveram aqui foi uma aula, foi um direcionamento, foi um ensinamento, para que essa missão, na verdade, fosse passada para cada um de nós. Cada um missionário, cada um combatente, cada um representante, cada um procurador precisa assumir esse papel que foi dado, porque é para isso que estamos aqui. Senão, de que valeria estarmos aqui apenas para passar pelo que passamos? Precisa valer a pena. Como valer a pena? Quando entendemos o porquê estamos aqui. Afinal de contas, alguém que vai para retirar uma amostra de sangue passa pelo que passa porque vislumbra o benefício a partir dali. A informação que receberá, e a partir da informação, um tratamento, um direcionamento de saúde, o que for. Então, ninguém passa pelo desconforto, para a maioria, de levar uma perfuração para a retirada de uma amostra do seu material biológico, se não for por uma causa que faça valer a pena. Hoje estamos aqui no planeta Terra por uma causa que precisamos fazer valer a pena. Valer a pena, valer a pena, valer a pena é tomar posse desses mecanismos que nos colocaram aqui, nos municiam para fazer o que precisamos fazer, uma vez que estamos aqui. Precisamos ser práticos e objetivos, apoiando-nos no racional de estarmos aqui e utilizando o emocional como ferramenta para impulsionar aquilo que o nosso racional vai fazer. Veja que nós somos seres trinos. A nossa racionalidade é a mente humana, a mentalidade de estarmos aqui como humanos. Mas essa mente humana ela é composta do equipamento terrestre, o equipamento material, o equipamento composto pelas leis que regem a existência terrestre, as leis da física, as leis da química e o que for que podemos chamar de regras de funcionamento do plano terrestre e da essência cósmica que nos anima, que nos traz aqui, nos dá vida, nos impulsiona, nos inspira e nos empodera. A mente humana é a parte dessa trindade que está entre esses dois polos de energia, que fazem com que nós sejamos um só, mas compostos dessa forma trina.
E nesse processo de despertar para o empoderamento, para a libertação do planeta, está enquanto mente vivente, mente humana, compreendermos os mecanismos terrestres e materiais e nos empoderarmos daquilo que é essência cósmica, porque a partir daí nós teremos o ferramental para agir na Terra, mas conduzidos pela luz cósmica, compreendem? Essa luz cósmica é a nossa essência, é, em essência, quem nós somos. A mente humana e a parte terrestre são ferramentas. Quando nós sintonizamos com a parte crística, ou a parte cósmica, ou a nossa essência divina, nós nos aproximamos mais desse propósito simplesmente por compreendermos quem somos. Sabemos que uma macieira é uma macieira porque ela produz maçãs, ou porque ela contém ou apresenta o ferramental, as características de uma macieira. Nós somos como macieiras que não sabem que são sequer árvores. Na medida em que nós nos apercebemos de quem somos, automaticamente o nosso propósito vai emergir e frutificaremos. Conhecereis a árvore pelos frutos, não é verdade? Quando nós compreendemos quem somos, nossa energia, nosso foco produtivo se revela a favor do planeta, porque os frutos servem para produzir mais sementes que vão multiplicar e para alimentar aqueles que precisam. Essa é a grande missão das essências cósmicas que estão encarnadas aqui na Terra. É de alimentar e produzir sementes. O alimento é a partir da nossa propriedade de estarmos aqui. Cada um tem a sua. Alguns são bons para palestrar, outros são bons para curar, outros são bons para ouvir, outros são bons para aconselhar, outros são bons para cuidar. São os frutos de cada um. E quando fazemos isso, frutificamos assim, alinhamos-nos com a nossa essência, as sementes se espalham. Pois aqueles que recebem esses frutos recebem também a oportunidade de cura, e uma vez curados, podem produzir também os seus frutos. Percebam, uma árvore adoecida, com pragas, com raízes fracas, sem água, sem solo nutrido, ela vai produzir algo? Não vai. Ela vai produzir sombra? Talvez nem tanto, pois suas folhas cairão. Uma árvore doente está fora do propósito, não está produzindo, não está gerando sombra, não está gerando abrigo, não está gerando os frutos, não está produzindo, então, consequentemente, as sementes. A cura precede o exercício da missão. Todo aquele que se pergunta qual a minha missão na Terra, precisa perguntar-se antes: qual é a cura que eu preciso ter? Qual é a ferida que eu preciso tratar? Qual é o tratamento emocional que eu preciso? É o olhar para dentro de si com o olhar de zelador de si, de curador, de médico, procurando o auxílio necessário. Quando eu digo médico de alma, aquele que vai olhar para si identificando o que estou sentindo, o que me incomoda, qual é a sombra, qual é aquilo que preciso eu jogar luz para curar, qual é a ferida que eu preciso tratar. Para isso é necessário muita coragem, é necessário a coragem de encarar as próprias sombras, de encarar as próprias dores, mas não mais como aquele que experiencia novamente a dor da ferida, mas aquele que vem como um cuidador da ferida. E quando não considerar-se apto para tal cuidado, entrar em contato com aqueles que assim são. Para isso existem os médicos de alma, os terapeutas, os psicólogos, os naturalistas, aqueles que conseguem reunir o seu próprio ferramental de fruto curativo para ajudar aquele que está no caminho. Uma vez curados, automaticamente sintonizamos a nossa essência, não porque estávamos desconectados, mas porque estávamos como fontes de luz que, em que pese produzirem, existir ainda em si a luz, estava tão coberto de feridas e programações e crenças que já não conseguia mais ver que sequer havia uma luz sendo emanada dali. Curar é retirar essas coberturas, essas limitações que favorecem, que facilitam, que proporcionam que essa luz possa finalmente libertar-se e brilhar para todos aqueles que estão necessitando sair das trevas, porque as trevas são a ausência de luz. Quando a luz emana e ilumina, automaticamente a treva retrai. Os combatentes, os representantes, os missionários que estão aqui,
precisam necessariamente curar-se enquanto essência na experiência humana, para que a essência sobressaia. Hoje em dia, muito do que é feito aqui no plano terrestre é provocar dor, é causar trauma, para que a partir daí a árvore fique doente e, uma vez adoecida, ela não cumpra a sua produção de frutos, a sua produção de abrigo, a sua produção de sombra. Contudo, dentro de cada árvore dessa, que é o ser de luz, existe a propriedade de identificar isso devido à conexão com a fonte. Uma vez conectado com a fonte, que somos nós, constantemente conectados à fonte, mas não perceptíveis aquilo que ela nos diz por conta dessas feridas, dessas programações, dessas limitações e aprisionamentos. Nesse sentido, uma vez que nós sintonizamos, respiramos, buscamos, automaticamente nós temos essa sintonia ativa para promover esse processo de curar a própria árvore que somos nós aqui na Terra e gerarmos a possibilidade de promover o fornecimento de cura e de alimento para o planeta. Nesse momento, muitas árvores estão tendo as suas folhas caídas. Nesse momento, muitas pessoas estão passando por dores. E muitos desses, grande parte, pois são muito sensíveis, são esses seres que estão aqui. Aqueles que mais sofrem são os que têm mais propensão empática e por isso sofrem mais. E esses precisam muito desse auxílio nosso. Então, todos aqueles que ouvem, que atendem, que entendem esse chamado, que possam buscar olhar primeiramente para si no sentido de curar-se, automaticamente desabrochará as flores que gerarão os frutos. Observando que, no plano espiritual, energético, metafísico, enquanto estamos aqui reunidos, enquanto estamos ouvindo essas palavras, também estamos atuando em desdobramento, mesmo que a nossa parte consciente aqui humana esteja aqui e não esteja se apercebendo disso, a nossa parte multidimensional está ativa, trazendo intuições, fazendo downloads, ajudando-nos o tempo todo. O importante é hands on. Estou aqui, quero trabalhar, quero agir, como fazer? Seremos, então, auxiliados nesse sentido. Laura, obrigada aí pelas palavras. Tá aí de novo? Sim. Tá. Então, muita coisa interessante falada, profunda, verdadeira, mas eu gostaria de que a gente agora pontuasse, né? Você pudesse pontuar todas essas estratégias que você falou, como assim, um resumo. Ponto 1, curar, se autocura ou buscar cura. Segundo, entrar no ponto de neutralidade, sabe? Para ficar mais claro e resumido toda essa estratégia que vem trazendo para que nós e todas as pessoas que conseguirem ouvir você e entender isso que você está passando, não só agora, como futuramente, né, vão ouvir, ter entendimento com facilidade da estratégia quando chega alguma coisa que nos derruba, né? Às vezes são coisas pessoais, familiares, de amizades, mas às vezes são a nível coletivo, né? Inclusive é isso que nós estamos tratando, né? O coletivo vem como uma bomba e derruba todo mundo. Eu gostaria dessa pontuação, se for possível. O primeiro ponto é buscar essa neutralidade, não se deixar contaminar. A neutralidade ajuda a não se levar por aquilo que eles querem, que são esses sentimentos de medo, de terror, de indignação,
injustiça. A neutralidade ajuda a gente a manter o nariz acima do nível de água, para que não nos afoguemos. Como O manter se essa neutralidade, né? Porque para muita gente é muito difícil, mas a gente sabe que existem formas e formas e formas e até técnicas para sair disso. Você poderia passar alguma coisa nesse momento? a intencionar não querer se deixar levar é um grande ponto. Já é a lucidez diante da situação. Então, quando vemos alguma coisa, entramos em contato com a informação e logo percebemos que a nossa energia está piorando, a gente intenciona, a gente decide: "Não, eu não vou me deixar levar por isso. Eu não vou ficar desse jeito. Isso vai prejudicar o entorno, isso não vai ser bom para o planeta, para a minha energia, para ninguém, para a minha saúde, para o meu sono. Eu não quero, eu decido que eu não quero entrar nesse jogo". E nesse momento, essa intenção já promove uma mobilização do nosso corpo físico. É como, sabe quando a gente começa a comer alguma coisa? Automaticamente, o nosso tubo digestivo começa a se movimentar para digerir aquilo que a gente comeu. A gente não precisa pensar em produzir suco gástrico, pensar em movimentar o estômago para levar o bolo alimentar adiante. A gente não precisa, isso acontece, de uma maneira automática. O nosso quem é da área de saúde, da área da neurociência sabe melhor, acho que é o sistema parasimpático, né, que cuida disso. Nós também temos algo similar, quando nós intencionamos não reverberar determinada emoção ou não entrar em determinado ciclo, né, o ciclo, vicioso, por exemplo. Essa intenção, por si só, ela já inicia todo um processo automático no nosso corpo, na nossa energia, no nosso campo, que já começa a nos proteger disso. Ele cria como se criasse um mecanismo de defesa que nos ajuda nisso. A gente não precisa pensar em cada etapa, ela começa a acontecer como um mecanismo de preservação, conduzido pela nossa decisão, nossa intenção de não estar lá, de não estar nessa energia. Então, estarmos atentos. Tem um trecho, né, que eu acho muito interessante, bíblico, que fala para vigiar e orar. O vigiar é o estar atento. E o orar é o buscar aquilo que vem da fonte, aquilo que é espiritual, aquilo que nos alimenta. Então, a vigilância nos faz aperceber daquilo que a gente precisa fazer, ou precisa deixar de fazer. E a oração nos conecta à energia, à força, à luz que nos ajuda a fazer o que tem que fazer ou deixar de fazer o que a gente precisa deixar de fazer. Tem uma outra passagem em que o Cristo diz: "Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, pois, mansos como a pomba, como o cordeiro, mas prudentes como a serpente". Então aqui ele diz o seguinte: "Eu sei que vocês vão estar em meio a lobos. Permaneçam mansos". O que significa isso? Não se irem, não ataquem, permaneçam na sua essência, mas sejam prudentes, maldem, tracem estratégias, não sejam bobos. Né? Contornem o que precisar de contornar, mobilizem-se quando necessário, façam o que for preciso, dentro desse contexto de prudência. Então, buscar a neutralidade faz parte da vigilância, e ser prudente faz parte também de implementar essa estratégia. Esse é o ponto principal. As sincronicidades, a nossa equipe e os mecanismos que a gente tem fazem parte da nossa existência aqui enquanto humanos, mas ao mesmo tempo essências da fonte, vão fazer com que a gente consiga isso, com que a gente alcance isso. Então, o primeiro passo é intencionar, não querer fazer parte. Isso já começa a nos levar para a neutralidade. Ok. Então, essa é a primeira estratégia. É a primeira. A partir daí, a pessoa pode usar de ferramentas e mecanismos e técnicas, como a respiração, a meditação, né, a alimentação. Ela vai procurar, dedicar momentos para repousar a mente, né. "Ah, eu estou com a mente muito agitada".
deixa eu respirar, deixa eu fazer alguma atividade que vai me ajudar a trazer esse equilíbrio. Vou mexer com uma planta, vou brincar com pet, vou fazer uma atividade que eu goste, vou aqui mexer com meus cristais, né? É aquilo que a pessoa reconhece como uma ferramenta que vai ajudá-la nisso, né. Tem pessoas que não têm aquela disponibilidade ou paciência para meditação, né, mas ela pode respirar. Estou trabalhando, mas eu estou coordenando a minha respiração. Eu estou lavando uma louça, mas eu estou aproveitando esse momento de uma atividade mental para silenciar e me colocar no aqui e agora. Então, buscar dentro das possibilidades que a própria rotina, o próprio dia a dia, as tarefas, as atividades de cada um proporcionam para que encontrem esse movimento que ajude a pessoa a construir isso. São as técnicas adaptadas que cada um vai buscar para o seu dia a dia. Pode ser ouvir uma música clássica, pode ser cantando um louvor, pode ser fazendo alguma coisa que vai ajudá-la nesse momento. Há pessoas que leem livros que trazem uma informação espiritual, e há aquelas pessoas que só intencionam para o campo. é, Estou aberta a receber informações. Eis-me aqui, o que eu faço agora? E silencia. E aí a informação também vem. Todo aquele que busca, recebe, todo que pede, recebe, todo que bate a porta abre. A gente precisa buscar, intencionar, nos colocar nessa posição que o auxílio vem, que a intuição vem. Bem, então, depois de mostrar dessas estratégias, a gente sabe que, fundo no fundo, nesse momento, cada pessoa é importante, no sentido de suas escolhas, né? Porque vai colaborar com um lado ou com o outro. Nesse momento, tem os dois lados atuando grandemente e uma escolha definitiva que vai definir para que lado realmente as pessoas vão. Existe também muita live, palestras, e pessoas que têm idoneidade na internet falando que o plano astral da Terra está sendo limpo dessas influências, né? E que então que está mais fácil e que as ações maiores agora estão na crostra, os que estão encarnados. E aí é que o bicho está pegando, vamos falar assim. Tem alguma coisa para dizer sobre isso? É uma coisa que eu costumo usar até mesmo para mim, né? É, é olhar o que está à mão para mim, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Porque quando ficamos focando, né, quem está sendo retirado, quem está ficando, quem fez isso, quem fez aquilo, nomes, a gente começa a olhar para fora do nosso campo de atuação. O que essas informações vão auxiliar naquilo que nós podemos fazer agora? Muitas vezes podem auxiliar alguém, né, ajudar de alguma forma. Mas, de modo geral, para mim, pessoalmente, eu faço o seguinte: eu foco o que é para eu fazer, qual é a ação que eu devo fazer agora. E se estão retirando, quem está retirando, se são naves, se não são, eu procuro não olhar muito isso, porque enquanto estamos aqui, tem serviço para fazer aqui e é aqui. Algumas pessoas falam assim: eu sou arcturiano, eu sou pleiadiano. Não, nós somos todos humanos. Estamos aqui agora. Qual que é o papel de humano aqui na Terra que eu preciso fazer? A pessoa pode estar conectada a uma essência de outro planeta, mas essa essência vai ser um auxílio para ela fazer aquilo que tem que fazer enquanto humano. Quando a pessoa foca muito eu não sou daqui, eu sou um felino, eu sou aquilo, mas então o que que você vai fazer enquanto humano? Aqui agora, qual que é o trabalho de ser humano? Para isso que a gente veio para cá, para isso que a gente está aqui, para cumprir a nossa função de humanos. Então, o que eu procuro fazer
não focar, não me aprofundar, não buscar informações que correspondem a um campo que sai um pouco do meu aqui e agora, do que eu posso fazer para ajudar. Por exemplo, a gente foi aqui numa madrugada do dia 2 para o dia 3 de fevereiro agora. Eu vou contar esse relato para ilustrar, né, isso que eu estou falando. Era madrugada, ia dar em torno de 3 horas da manhã, eu acordei daquele jeito, de um salto. Eu sentia como se uma ameaça estivesse vindo, como se uma horda estivesse vindo pelos ares contra os humanos, contra nós aqui da crosta aqui. E era algo metafísico, algo espiritual. Mas eu não entendia muito bem, era um sentimento. E eu não sabia o que era exatamente. Depois é que eu fui entendendo o que estava acontecendo, os downloads foram vindo. Mas no começo eu fiquei agitada, deitei de novo, orei, continuei assim, levantei e comecei a examinar a casa, procurando a tal da ameaça. Olhava pela janela, até que em determinado momento eu parei, atentei assim, o que está acontecendo? Qual o motivo de eu estar agora assim aqui? E eu fui recebendo as informações. Estava tendo sido feito um ataque no plano espiritual, entidades trevosas vindo com tudo para o planeta Terra para atingir as pessoas que estavam despertando, que estavam trabalhando para a luz, que estavam intencionando, orando, intercedendo a favor dos necessitados, a favor daquilo que julgavam justo, pessoas com intenções de luz a favor do planeta. Essas pessoas estavam sendo atacadas. E essas entidades trazendo também oportunidades de experienciarmos coisas desagradáveis. Então, o que foi dito para mim naquele momento? Haja agora. Comecei a orar, comecei a dar legalidade, a interceder para que os seres angelicais, os seres de luz, viessem para ajudar a proteger ou para agir a favor da proteção desses que estavam sendo atacados. Houve ali, então, muita oração, houve muita legalidade, nós demos ordem para que fosse embora, em nome do Cristo, e foi assim por algumas horas. No final, recebemos uma mensagem direta do que fazer para proteger as pessoas de pragas, vinha uma praga, e contaminação nas águas. Era essa estratégia. Praga física, contaminação nas águas. Especificamente essas duas coisas. E que haveria também, além disso, um ataque no âmbito da depressão psíquico, enfim, da tristeza profunda, que eu estou evitando algumas palavras, né? Para fazer com que as pessoas se machucassem, e isso acabasse trazendo dor e sofrimento às famílias dessas pessoas que estavam trabalhando para a luz. E o que fazer então? A fórmula foi a seguinte: durante 7 dias, fazer um jejum de 12 a 16 horas, não menor que 12, não maior que 16 horas. Durante esse período de jejum, oração 3 vezes ao dia. Não falou se era manhã, tarde e noite, mas 3 vezes ao dia. Durante esse período, se abster de contaminantes. Determinadas músicas, determinados filmes, determinadas séries, determinadas conversas. Nós ficamos o tempo todo atentos e vigilantes, porque durante esse período aconteciam ataques. E um ataque muito sutil, chamado distração. Teve um dia desse período que nós esquecemos totalmente das orações. E era algo sobrenatural, porque como assim a gente esqueceu disso? Todo mundo, todos. Aquilo foi também um ataque sutil, chamado distração. Por que 12 horas? Porque 12 é um número que, dentro da gematria, ele tem uma importância muito grande. Foram as 12 tribos, os 12 discípulos, 12 vezes 12 dá aqueles 144. E às 16 horas, 6 mais 1 é 7, número da perfeição. Então, existe toda uma geometria relacionada a isso. Por que 3 orações?
essa trindade, oração 3 vezes ao dia. E a gente tem também que das 12 horas, né, 1 mais 2 é 3, 3, 6 e 9, né, também tem um significado. Então, existe um motivo. Por que jejum? Durante esse período, o nosso corpo não está dispensando energia para a digestão. O nosso core, nosso ponto central do organismo, nossos campos, nossos órgãos vitais, estão justamente ali, bombeando, produzindo, digerindo, sendo utilizados nesse processo de lidar não apenas com o trânsito do alimento, mas com as toxinas que ele traz também. Então, todo esse gasto energético foi economizado e a energia direcionada em uma intenção, nessa intenção que foi colocada. Durante esse processo todo, tivemos algumas experiências sobrenaturais, principalmente assim no final, né, do contato de uma canalização, de coisas que nós vimos também, e posterior a isso nós mudamos, ficamos mais calmos, mais empáticos, mais serenos, menos engatilhados. Conseguíamos racionalizar bem antes e bem mais potentemente quando vinha alguma situação. E ficou muito mais fácil também sermos produtivos e entendermos o que dava e o que não dava para fazer, o que era o que não era para fazer. Ficou mais fácil fazer coisas que poderiam ser mais difíceis ou mais pesadas. Então, teve esse resultado. E nós estamos para fazer esse processo de jejum outras vezes também. Durante as orações, nós percebemos que a oração ela era conduzida. Nós não escolhíamos as palavras, elas fluíam, eram quase como canalizadas também. Então, essa foi uma ferramenta que foi dada nesse período de batalha espiritual, que é o que nós estamos buscando agora. Foi algo que aconteceu conosco, eu compartilhei na época, com algumas pessoas que eu senti que era o momento de compartilhar, mas eu acredito que cada pessoa pode receber também o seu próprio ferramental, dentro do seu conjunto de crenças, dentro daquilo que está familiarizado, para reunir energia e direcioná-la com intenção a favor dessa experiência terrestre que nós estamos tendo. É uma batalha espiritual, é uma batalha de luz contra não luz, dentro dessa dualidade terrestre. E a única maneira que nós teremos de ganhar força em termos de luz no planeta é se nós, primeiro, despertarmos para isso, não ficarmos no fundo da caverna olhando a sombra da parede, é preciso despertar para essa realidade. É preciso entender que nós temos poder enquanto essência e precisamos nos empoderar disso, tomar a frente com coragem e determinação, buscarmos implementar essas ferramentas de energia que nós temos e trabalhar. Quem aqui ora, ore. Quem ouve, ouça. Quem trabalha com terapia, atenda. E estando o tempo todo atento às intuições e às sincronicidades que vai receber. Porque esse contato é outra coisa que foi dito também nessa experiência que nós tivemos esses 7 dias, foi que seriam enviadas informações para pessoas em diferentes meios, em diferentes idades, para que soubessem e se preparassem. Então, por exemplo, se está vindo alguma coisa contra o seu trabalho, a sua missão, contra a tua vida ou alguém, você vai ser informada disso, vai receber essa intuição, vai ser acordada de madrugada com esse sentimento, vai receber essa comunicação para tomar a posição no front. É isso que o combatente faz. Ele toma a sua posição no front, usa o armamento que ele tem e obedece à sua hierarquia espiritual para fazer aquilo que está dentro do propósito para o aumento da grade de luz no planeta Terra. É isso, basicamente. Ótimo. Em resumo. Então, orar e vigiar, né? Algo muito importante nesse momento. Existem muitos grupos em meditação e em oração. Eu já comentei, fiz uma palestra aqui já também de uma mulher que recebeu um chamado do Yeshua, né? Cristo, Jesus, para fazer oração todo mundo às 6 horas da manhã no horário de Brasília. E ela também fala muito do jejum, da importância do jejum.
Então, são pessoas diferentes, de formas diferentes, mas falando a mesma coisa, né? E o mais importante disso tudo, Laura, que você passou, na minha opinião, é esse orar e vigiar e ficar atento, não se deixar distrair tanto, não perceber em que frequência que você está, o que você está pensando, o que você está reclamando, né? Porque muitas vezes em pensamento a gente várias situações de baixa frequência, desde a reclamação, como ficar falando com alguém, como se tivesse a pessoa ali brigando, enfim, tantas coisas. E sair disso, arrumar formas de sair disso e se manter neutro sobre qualquer aspecto. Então, para mim, isso é o mais importante. Por quê? Porque se você não se volta para você, você não vai se curar. Você não vai perceber suas sombras, onde estão suas dores, aonde estão as suas feridas emocionais. Né? E esse é o grande momento de voltar para dentro de reforma interna, porque se eu não mudo, o mundo não muda. O coletivo é soma de cada um de nós. Então, se está muita coisa acontecendo aí, existe dentro de nós também. E cada um que vai vibrando nessa frequência de neutralidade, de oração, de vibração, de intenção, né? E fazendo o que sabe fazer com o instrumental que tem, essa é a grande mudança. Essa é a mudança. E aí essa mudança acontece em mim, nela, nele, que vai ter uma mudança ali no coletivo. Então, para mim, né, ficou resumido dessa forma todo esse ensinamento, todo esse conhecimento que você veio trazendo e que também é uma coisa que eu trabalho, né, constantemente com cada um que vai na minha frente para elevar a frequência. Eu queria saber se alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta, de complementar, de conversar, porque nós estamos num bate-papo, né? Apesar de ter uma palestra aí, a gente está conversando. Então, aqui, Laura, vai mais uma. Oi, Laura, muito prazer, eu sou a Joyce. Estava aqui naquela sua primeira palestra, amei, me trouxe muito conhecimento e hoje também. Quero partilhar aqui, há alguns dias, eu estava pensando que eu estava voltando a ter labirintite, mas hoje eu entendi que não é. No início da sua fala, eu entendi. Uma certa tontura durante o dia, algumas coisas assim, umas voltas ao corpo durante a noite, tudo está esclarecido para mim. E uma coisa que eu quero partilhar contigo, assim, na verdade duas, né? Naquela primeira palestra, você comentou sobre a questão das crianças especiais que estão nascendo hoje novamente. Eu tenho uma sobrinha, tá? Isso me chama muito a atenção. Aqui, agora não, mas posteriormente eu vou te chamar para trocar alguma ideia com você sobre a minha possibilidade de ajudá-la. Vai é uma sobrinha neta, está com 3 aninhos. Inclusive, o mapa natal dela mostra alguns desafios, sabe assim na casa 12, muitas coisas. E aí eu acho que isso também soma, né? Porque é uma coisa que é meio que recorrente. Em fila de restaurante, em mercado, locais diários, me chegam pessoas com assombro de falta de respiração, de taquicardia, sabe? Assim, são pessoas que parece que vêm sempre, então é algo que é recorrente. Então eu estou entendendo essa sincronicidade como a minha possibilidade de ajudar também essas pessoas. É o que eu procuro fazer nesses momentos. Eu quero ampliar e, claro, me tratar, primeiramente, para poder ajudar as pessoas. Muito do que você apresentou, eu já estava fazendo. Já venho fazendo, agora vou colocar mais intenção, porque na intenção do jejum, eu não fazia o jejum com essa intenção, fazia mesmo no sentido da minha restauração das minhas células, por questão de vou colocar desafio neurológico, a doença neurológica que tem um desafio. Então eu fazia mais esse sentido, mas agora além, vou colocar essa intenção
em prol dessa mudança toda que a gente está acontecendo. E é mais isso que eu gostaria de perguntar. Aí eu acho que, para mim, a sua fala foi bem esclarecedora. Vou partilhar para outras pessoas também assistirem a sua fala e vou continuar partilhando as terapias, as dicas terapêuticas e tudo mais com as pessoas que forem apresentadas a mim. Eu também sou terapeuta, sou autoterapeuta em primeiro lugar e procuro ajudar outras pessoas, né? Primeiramente na minha família, sabe que se a gente nasceu ali, é ali que a gente tem que começar a atuar, vamos colocar assim, a trabalhar, e para outras pessoas que vão vindo. Te agradeço muito. Não vou te fazer perguntas, porque para mim está bem claro, tá? E vou te dizer assim, te admiro e vou te seguir, vou te chamar depois para a gente conversar, tá bem? Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Bom, tem algumas pessoas que estão escolhendo ficar com dúvidas, né? A A Laura melhor parte é a pergunta, gente. para você. Ô, Laura, tudo bem? Meu nome é Gisele. Olá. Assim, eu sei que a gente está falando em vibração, né? Sempre vibrar alto, grande, por conta das interferências malignas. Mas, assim, tudo que está acontecendo, e hoje o que nós estamos sabendo, através de mídia, através de tudo que a gente está conversando, se fosse tudo totalmente oculto, a gente não saberia. Uma dúvida minha, assim, se não estaria tudo exposto, a gente estaria todo mundo sem saber, sem totalmente, as coisas acontecendo, rolando, e a humanidade sem saber de nada. Lógico, hoje a gente está sabendo de várias coisas, como está acontecendo, várias coisas ruins, né? Não só esse caso tá recente, que não é recente, né? Mas a gente tem que vibrar no positivo, lógico. Mas se não fosse essa coisa exposta, ninguém estaria sabendo, né? O mundo não estaria sabendo. Então, assim, é para agir de várias formas, porque, não sei, eu tenho dúvida mesmo, que a gente sabe proteger, mas se a gente não soubesse, você entendeu a minha pergunta? Entendi. Entendi. Uma coisa que eles fazem, isso tem a ver com o que eu chamo de pacto galáctico, que tudo que o explorador quiser fazer aqui no planeta, ou ele estiver fazendo, ou quiser fazer, ou quiser, enfim, ele tem que falar, ele tem que informar a gente. E a gente precisa participar de alguma forma para dar legalidade para eles fazerem isso. Então, na verdade, a gente sabia, só que a gente ignorava, achava, não, isso é bobagem, tipo, empurrava para debaixo de alguma coisa, sabe? Para não olhar com seriedade, assim, né, de modo geral, a gente. Como então que a gente sabia? Como que eles contam para a gente? Fingindo que é ficção, mas contam. Então, existem vários filmes que falam, né, da prática de ingerir material orgânico humano, né? Então, existem vários filmes que fizeram isso. Tem um filme que é uma mão, né? Eles fazem as pessoas cobrirem o rosto para não verem o que estão comendo, mas é uma mão à milanesa, né? Existe um caso, um outro filme, que a menina era mantida viva, mas aos pouquinhos eles iam cortando os pedacinhos dela, né? Ficou sem braço. Não vi esse filme, só vi o trailer, assim, deu. Mas contaram, né? Existe aquele outro filme, O Livro de Eli, né?
onde naquela distopia viu pessoas que faziam isso também. Então, se a gente for olhar, em termos que a gente chama de ficção, de fantasia, já contavam isso, traziam essa prática. Alguns artistas, né, falando que faziam também. Teve vários casos, teve aquele caso como é que é o nome? Les Enfants, né, do Pizzagate, né? Há várias coisinhas que foram saindo, assim, que se a gente fosse juntar, ia montar a figura maior. Então, eles vão contando isso, do jeito deles, trazendo a informação para o campo, trazendo a informação para a gente. Então, além da informação, através de mídia e filme, né, algumas músicas também trazem alguma coisa disso. E somando-se a informação em si, tem a prática do ser humano, né? Que é não fazer ao outro o que não quer que faça a você, né? Aquela lei do retorno, né? O que você faz com o outro, né? Volta, né? Essas leis assim. Então, mas o ser humano não faz uma coisa dessa, o ser humano comum, né? A gente faz, né? A gente faz. A gente faz isso com os filhotes de nossos irmãos, né? A única diferença é que para essas pessoas nós somos tão animais quanto uma vaca, um porquinho, né? Um franguinho. Mas a gente faz também, né? Então, nisso a gente dá legalidade. A gente recebe a informação, a gente dá legalidade. E uma outra coisa que eles estão fazendo também é mexendo com a nossa epigenética, inserindo esse tipo de material em coisas que a gente vai ingerir, né? Então, é uma coisa que também está aí, de terem, acho que há 2 anos atrás, eles descobriram uma instalação onde eles processavam esse material. Agora é para onde? Para hambúrguer? Para salsicha? Né? Quantas pessoas por aí estão comprando hambúrguer e não sabem que carne é aquela que está ali dentro? Então, para que isso, sem as pessoas saberem? Nítido, não está no rótulo, né? Porque isso vai entrar no sistema da gente, vai entrar nas nossas células, na nossa informação orgânica, e vai ser passado para a próxima geração. São ciclos de 30 anos, mais ou menos, né? Os ciclos, porque eles preparam toda uma geração para fazer alguma coisa com a próxima. Então, será que isso não faz parte desse preparo, né? Então, é por isso que muitas pessoas, quando têm um contato, uma experiência mística, ou contato com seres, né, não humanos, uma das primeiras coisas que acontecem é a pessoa parar de ingerir carnes, animais, qualquer espécie. Se tornam veganas ou ovo-lacto-vegetarianas, né? Ou vegetarianas estritas, veganas, ovo-lacto-vegetarianas. A alimentação muda. Os seres começam a alterar os pactos que a gente faz. A gente sai do pacto. A gente desmagnetiza o pacto. É um a menos assinando aquele documento de autorização, sabe? Quando tiver vazio, ninguém estiver assinando mais aquilo, ou a quantidade de assinantes for tão pequena, eles não vão conseguir ter quantum, ter ancoragem para fazer essas coisas, né? Então, a alimentação com os nossos irmãos dão legalidade para que coisas como essa que a gente vê, nesse caso aí que eles divulgaram, para que isso aconteça, porque, de certa forma, a gente faz também. E isso se propaga também em várias outras práticas criminosas, porque entra no campo. Quando entra no campo, contamina o campo morfogenético, essa informação vai para as outras. É igual assim, você resolve cuidar do lixo na sua casa. Agora você separa o lixo, você é a pessoa ecologicamente correta, não compra mais plásticos, porque você não quer mais contribuir para a poluição dos oceanos. Você tem essa intenção e essa atitude, essa ação, e isso que você faz no âmbito do teu lar é uma informação que vai para o campo. O que acontece? Daqui a pouco, uma pessoa em outro lugar do planeta começa a ficar incomodada com a quantidade de plástico que está produzindo na sua cozinha. Ela acha que vem de si, vem assim, do nada. Mas, na verdade, ela está recebendo essa informação do campo e ela começa a querer mudar também. Então, é por isso que a mudança de uma pessoa influencia a mudança de várias outras pessoas.
E quando eles influenciam alguém para fazer coisa ruim, coisa negativa, essa ação também vai influenciar outras pessoas. Então, quando a gente deixa de assinar um pacto, a gente está deixando de enviar essa informação e está enviando uma outra. Por isso que a mudança do hábito é tão importante. Quando a gente acessa informação, a gente usa essas informações para refletir, gera conhecimento a partir dessas reflexões. Com esse conhecimento, a gente muda hábitos. É por isso uma coisa que a doutora Gilda fala bastante, né, Regina, que o contato, quando é verdadeiro, aconteceu mesmo o contato com seres de hierarquia superior, né, por assim dizer, tem que ter uma mudança do comportamento. A pessoa muda. Ela muda o que ela come, muda o que ela faz, muda a profissão, porque a percepção dela muda, o jeito dela enxergar o mundo, de enxergar a si mesma, e as decisões que ela toma refletem essa mudança interior. Então, aquilo que a gente faz vai influenciar outras pessoas. Então, é por isso que essa influência ela vem contaminando o nosso campo através de vídeos, de filmes, de música, de um monte de coisa. Para quê? Para poder fazer com que eles tenham a legalidade para fazerem o que eles querem fazer e consigam contaminar o nosso campo para a gente fazer o que eles querem que a gente faça, porque é mais legalidade que eles recebem. Então, a informação já tinha, e a legalidade foi dada. Por isso que isso aconteceu. Infelizmente. Fora de porque eu 10 anos atrás, mas por disso, sonhando, dobrado na tão real, depois desse sonho. E paro por um tocar uma árvore, porquinho, olhou aquele pé assado, ele falou, que é isso, né? Qual que é a diferença? Qual que é? Então, meus animais. Pedaço aguento ver Para a morte. olhar e neutro. Trabalho. Sair. Pode ficar Uma coisa que pode fazer também, numa situação dessas, é o que eu posso fazer para ajudar a mudar isso? Né? Aí você pode divulgar, ajudar a divulgar, por exemplo, um restaurante vegano, né? Pode, de repente, dar o seu testemunho, gravar um vídeo, né, por exemplo, dizendo: nossa, como tem tantos anos que eu não me alimento mais, eu estou me sentindo bem, não me alimento mais disso.
estou me sentindo bem, estou saudável, né? Quem quiser, tiver sentindo vontade de mudar nesse sentido, pode falar comigo que eu estou à disposição. Me manda uma mensagem aqui nos comentários, né? É uma forma, você direciona aquilo, né? Aquela empatia para uma ação que vai ajudar a mudar aquele quadro. Também uma coisa que dá para a gente fazer, que a gente não fica passivo, né? Tipo, não faz nada. Aquilo dá aquele sentimento de eu vi, mas eu fiz alguma coisa, sem me deixar levar por uma tristeza ou algo assim. Está falando do povo, ela código. O vinho, né? Quando me tornei vegana, né? Foi depois de ter ficado ovo-lacto vegetariana. Então, logo no começo, eu ainda ingeria laticínios, né? Até o momento em que falaram alto para mim, né? Para não fazer. Mas qual que é a questão do ovo, né? Qual é a origem dele? Né? Se você quer comer ovo, né? Pensa assim, qual que é a origem dele? Eu estou comprando ele no mercado, onde ele está impregnado de sofrimento, exploração, hormônios e transgênico, ou é aqui do lado, o meu vizinho aqui, ou de umas galinhas que eu cuido com muito amor aqui no meu quintal, dou a melhor ração, uma ração orgânica, eu cuido delas para que elas se sintam bem, se sintam amadas, e o ovinho que ela está botando naturalmente, porque é do ciclo da galinha normal, ela vai botar aquele ovo, não está galado, não tem uma possibilidade de vir uma vida a partir dele, aí ok, não é fruto da exploração. Então, qual é a origem? De onde vem aquilo ali, né? Se estiver comprando no mercado, aquela indústria, né, de produção, aí você provavelmente vai estar apoiando, incentivando, né, financiando um ciclo que traz dor e sofrimento e envia isso para a grade. Então, se você está se sentindo tocada, mas gosta muito de um ovinho, aí eu sugeriria buscar a fonte do ovinho, que seja uma fonte amorosa, um franguinho cuidado com amor, e o ovo aproveitado do ciclo natural da galinha. Aí, ok. A grande chave que a gente chama de responsabilização espiritual, né? Qual é a consequência disso, espiritualmente falando? Qual é a fonte disso? De onde vem? O que eu estou fazendo parte de que contrato? É um contrato de amor ou é um contrato de exploração e dor? Aí, nesse sentido, você vai ter esse direcionamento. Tá ótimo. Isso mesmo. Toda a diferença. Gere, é importante. Então, vamos sentir. E tem coisas que eu já trabalhei, por exemplo, uma vez eu descobri um médico que fazia. Não, tem uma médica que eu atendi, que ela foi num congresso nos Estados Unidos com esse médico que só trata toda e qualquer coisa através da alimentação. Qualquer coisa, põe. E a palestra que ele estava dando era que qualquer vício, qualquer hábito alimentar ruim ou de outras coisas, né, como drogas, álcool, doces, seria retirado quando você come uma porção por dia, no mínimo uma porção boa por dia de lentilha, de lentilha. E aí ela disse que falou para ele, eu sou chocólatra. Ele mostrou um caso de uma mulher com mais de 200 quilos que não conseguia parar de comer doce, era um doce atrás do outro, e passou essa dieta para ela e ela foi diminuindo a vontade de comer. E a lentilha, ela produz no nosso corpo muita ocitocina. Então, você tem aquela sensação de prazer, ela dá essa sensação. E eu falei, o que? Eu acho que eu tenho vício de cappuccino.
tomo 2, 3 cappuccino por dia, e eu não achava aquilo legal, porque são pós ali misturados, né? Um monte de coisa que a gente não sabe nem o que tem. Eu comecei a produzir o meu, mas eu resolvi fazer esse teste, e eu fiz lentilha todos os dias, torta de lentilha, massa de lentilha, salada de lentilha, arroz com lentilha, bom, lentilha, lentilha. Para não enjoar, eu cozinhava lentilha e punha para assar igual amendoim com salzinho, né? Então, o dia que eu não feito ou não queria comer refeição, eu comia tipo salgadinho. E realmente, eu hoje tomo cappuccino só quando eu quero, preciso mais daquilo. Então, a alimentação, se pegar uma pessoa que instrui mesmo, que tem essa capacidade, que estudou, que desenvolveu, a gente pode conseguir qualquer coisa. Por isso o jejum também é importante, porque é a hora que você dá o descanso para o corpo, né? Um corpo que não... Tem gente que não para de comer, inclusive acorda durante a noite para comer. Então, o corpo, mesmo em estado de repouso, tem que estar trabalhando, dar o descanso necessário. Aí é isso, tá? Estamos aqui falando. Isso que você falou é interessante, que me veio à mente essa questão dos probióticos, né? Essa alimentação industrializada, por exemplo, ela ataca muito o probiótico. Por exemplo, tem um pão que a gente compra no mercado. Vocês repararam que esse pão que a gente compra no mercado, ele não fica duro e ele não mofa, não estraga, não faz nada? Antigamente, 3 dias depois, o pão, puma lá, já estava todo mofado. Agora não. Tem alguma coisa no pão que não permite que os micro-organismos proliferem. São o quê? Bactérias, fungos, micro-seres vivos. Agora você imagina isso no nosso intestino. O que ele vai fazer com a nossa microbiota, né? E aí a gente acaba tendo desequilíbrios da microbiota. Quando nós somos, maior parte, né, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Né? Para cada célula nossa tem aí umas 10 bactérias. E o que elas fazem? Elas cuidam do nosso equilíbrio, elas cuidam da nossa imunidade, elas cuidam da produção de neurotransmissores. Então, muitos desequilíbrios vêm quando nós estamos com o desequilíbrio, com a flora, a nossa microbiota afetada de alguma maneira. Então, o comer alimentos que não ataquem a nossa microbiota, comer prebióticos que ajudam as bactérias boas e fazer reposição de probióticos, tomando kefir, kombucha, ou manipulando mesmo alguns probióticos, trazem resultados. Aqui em casa, minha filha, eu percebo, quando ela toma probiótico, ela fica mais calma, fica mais proativa, fica mais tranquila, fala mais baixo, começa a desinchar, a reduzir o tamanho da cintura, apenas com probiótico. Então, mexe com a nossa forma de interagir com o meio. E há quem diga que nossas decisões, muitas vezes, elas são tomadas pelo viés da nossa microbiota. Dependendo de como a microbiota está, nós tomaremos decisões mais para um lado ou mais para o outro. Então, tem pessoas aí, por exemplo, que podem estar tomando decisões aí porque as bactérias não estão legais, né? Então, cuidar delas, desse micro-organismo no nosso corpo, é como se nós nos víssemos como Gaia, como planeta. Né? Nosso planeta tem vários seres vivos em cima dele, né? Nós, inclusive. Assim também como nós, seres humanos, temos vários micro-organismos em nós também. Temos as mitocôndrias com seu próprio DNA, temos a microbiota de vários lugares diferentes, microbiota intestinal, bucal e por aí vai. E outros seres também que acabam habitando na gente, nem que seja de passagem, mas que estão aí, fazendo parte, compondo esse ser que somos nós aqui. Então, cuidar disso, esse auto-amor, esse amor a esses seres também, essa intenção de cuidar, a intenção de amar, a intenção de querer ver bem, isso reverbera também para o campo morfogenético, também influencia e vai influenciar as pessoas para que elas se cuidem, para que elas prestem atenção naquilo que elas estão ingerindo.
E é interessante essa questão dos dominadores, da estratégia espiritual, e me falaram o seguinte, que controlam a gente usando 3 ferramentas, né? Isso é importante para a vigilância também, né? Faz parte. 3 ferramentas, 3 coisas que eles fazem para nos controlar. Uma delas é a ingestão, o contato, a ingestão tanto pelo ar, enfim, a entrada no nosso sistema de substâncias, que vêm em produtos que a gente passa na pele, medicações, coisas que a gente injeta, alimentos, tudo que entra no nosso sistema, coisas borrifadas pelo ar, essas químicas todas são uma forma. A outra forma é a frequência. Frequências que vêm por antenas, por equipamentos, campos eletromagnéticos, e isso influencia a nossa frequência vibracional, a maneira como a gente vai inflamar, desinflamar, vibrar, pensar, intuir ou não, influenciado por isso. A terceira coisa é a programação, é repetição de coisas. Repete, 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 igual aquele pêndulo do médico, do hipnólogo, né? Que fica tlec, 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 repetindo a mesma coisa, levando a gente a um estado de consciência que torna mais fácil adentrar com informações, algo mais subliminar, né? E que programa a gente. Então, são essas 3 coisas. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente passa no corpo, né? O que a gente escolhe para poder, né, utilizar nesse sentido, vai também influenciar nosso corpo. E tudo isso faz parte da estratégia deles de manter a gente ali, burrinho, ignorante, no fundo da caverna de Platão, só concordando com eles o tempo todo. Despertar é uma coisa que eu costumo dizer, né? Que quando a gente começa a fazer escolhas difíceis, né? É porque a gente está despertando. Por exemplo, fazer a difícil escolha de ter que separar o lixo, a difícil escolha de não comer algo gostoso, né? Comer algo natural, nutricional, mas às vezes meio sem graça, né? Deixar de comer aquela coisa industrializada, que é mais fácil, que é só colocar ali e está pronto. Então, quando a gente faz as escolhas mais difíceis, que nos dão mais trabalho, mas que trazem resultados, a gente sabe de forma consciente por que a gente está fazendo aquilo, é sinal que a gente está despertando, que as mudanças estão acontecendo em nós e continuarão acontecendo através de nós e porque nós estamos tomando essas decisões. Isso é responsabilizar, isso também é combater para a luz, né? Isso também é se libertar e ajudar os outros a se libertarem também. Ok, Laura. Então, acho que por hoje, acho que assim, no fim, tudo que você está falando são estratégias para se manter cada vez mais trabalhando para o despertar da humanidade. Até agora, esse está batendo nas estratégias. Foi muito rico, te agradeço. Agradeço também as pessoas que colaboraram com o pauzinho, que aqui é doado todos os meses para muitas mãezinhas. Então, cada palestra, vocês aí não estão nem sabendo, mas a gente pede sabonete, fralda, banheirinha de plástico, que é baratinha, ou a gente pode para a pessoa doar, porque aí a própria comunidade compra, precisa. Feito um enxoval muito bem formadinho, roupinhas, vai com tudo assim para o bebê que está chegando, né? Mães que não têm condições. E elas vêm Que muito lindo. aqui, muito, 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 principalmente essa região aqui, tem indígenas, vêm bastante. Isso é Então, amor. hã? Isso é amor. É amor, e é um trabalho que tem senhoras que se para passar a tarde, costurinha que a gente todo mês tem muitos enxovaizinhos pronto. Então, isso é agradecendo a vocês e agradecendo a Laura por trazer todas essas ricas palavras, rico ensinamento, que a gente possa aproveitar bem, degustar e colocar em prática. Obrigada, Laura. Eu que agradeço, prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E como diria aquele cantor, né? Me chama que eu vou. Estou à disposição do grupo. Muito obrigada. Falou.